A gravação que você vai ouvir a seguir foi planejada para ser mais um bate-papo incrível desse podcast da Premier Pet. E certamente é. Um bate-papo incrível que eu tive a honra de conduzir, mas que provavelmente é também uma das últimas entrevistas concedidas pelo professor doutor Márcio Antônio Brunetto. Meses depois da gravação, o nosso amigo, parceiro, brilhante pesquisador nos deixou de forma repentina, vítima de um infarto. Na nossa conversa ficam claras algumas das características mais marcantes desse médico veterinário que dedicou a vida à ciência da nutrição pet e que estava no auge de sua carreira. Eu falo da educação refinada, da clareza de raciocínio, da inteligência invejável e de uma humildade marcante. O assunto da entrevista foi, claro, a nutrição de cães e gatos, tema no qual o Brunetto é e certamente continuará sendo uma referência internacional. Mas o mais incrível é que logo na abertura da conversa, ele diz que sobre esse assunto sabia só um pouquinho. Então, com muito carinho, com muita saudade, com muita homenagem, a Premier Pet, a equipe do Podvet e eu abrimos os microfones para te ouvir, Brunetto, e te aplaudir em pé, sempre. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você sabe, esse é o Podvet, o podcast da Premier Pet sobre vivências e desafios dos médicos veterinários. Eu sou Silvia Correia, sou jornalista, sou médica veterinária e nessa temporada a gente está tratando dos principais dilemas, das principais questões que os médicos veterinários enfrentam no atendimento clínico. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto bastante, que é a nutrição de cães e gatos. Para isso eu recebo o professor Dr. Márcio Brunetto, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Ele é coordenador do CPEM-PET, que é o Centro de Nutrologia de Cães e Gatos da mesma instituição. Márcio, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Silvia. Olá, colegas. É um prazer muito grande estar aqui hoje para nós discutirmos aqui um assunto que a gente sabe um pouquinho. Um pouquinho. Bom, gente, então eu vou começar a apresentar o Márcio. Ele é modesto. Márcio, vamos lá. Vamos começar pelo nível de conhecimento da gente, dos médicos veterinários e em seguida dos tutores. A gente sabe cada vez mais sobre nutrição, ou de verdade a gente está numa era da informação ruim, fácil, mas ruim, né? Alimentada aí pelo Dr. Google e os outros sites de pesquisa, às vezes não tão confiáveis. De fato, as pesquisas, de um modo geral, né, as pesquisas sérias, elas avançam. Mas nós temos, assim, eu diria, um grande inimigo, que são as redes sociais, né, que disseminam informações que não correspondem com o real de uma forma muito rápida, né? Então, hoje, com Instagram, Facebook e outras redes sociais, todo mundo se subentende especialista, né? Todo mundo se acha no direito. Claro, de certa forma tem o direito de livre expressão, mas muitas vezes as pessoas opinam sem uma base sólida, né? Sem uma base científica, e isso acaba disseminando muita informação que não é verdadeira. Então, claro, o Dr. Google é uma ferramenta excelente, mas nós, né, temos que saber filtrar. Então, de certa forma, a gente vê também um certo retrocesso, né, em relação ao que se divulga, ao que se publica, ao que se comenta e até mesmo ao que se faz. Você percebe no consultório, Márcio, perguntas claramente alimentadas pela desinformação das redes sociais? Sem dúvida, sem dúvida. E nós temos, né, hoje essa tendência de ser mais considerada a opinião de quem tem muitos seguidores do que quem de fato está na pesquisa, né? Ou no dia a dia da prática daquela especialidade. Então, isso dificulta muito o nosso trabalho. E especificamente na nutrição, nós temos muito essa questão do apelo das pessoas, né, dos tutores, dos proprietários acharem
que a alimentação do pet tem que ser parecida com a nossa. E isso não é verdadeiro, né? Então nós trabalhamos com 2 espécies, cães e gatos. Mesmo entre elas existem muitas diferenças. E quando a gente faz uma analogia, né? Quando nós fazemos uma analogia fazendo um comparativo entre o cão, o gato e o homem, existe uma série de divergências. E o que a maioria das pessoas, muitas vezes, né? Os donos dos pets, eles não entendem é que, na verdade, todo o cuidado que existe, né, num processo de produção de alimento, existe muita ciência, muita tecnologia por trás. E as pessoas muitas vezes acham, porque nós temos o livre-arbítrio de escolher o que a gente quer comer, de variar, né, os ingredientes, os alimentos e tudo mais, isso é uma boa nutrição. E isso não necessariamente é verdadeiro, né? Dentre as espécies, considerando o homem e espécies domésticas, certamente o homem é a espécie que pior se alimenta. Isso sem dúvida. Mas come pra caramba. Porque Come pra caramba, sem comer dúvida. e se alimentar são coisas bem distintas. Bem diferentes. Vamos pontuar algumas diferenças importantes. Eu queria depois entrar nos mitos, mas diferenças importantes entre a alimentação de cães, gatos e a nossa. Então, coisas que pra gente são corriqueiras, saudáveis até, se a gente pode empregar essa palavra, e que não se aplica exatamente às outras espécies. Assim, de um modo geral, as pessoas, eu diria, a questão do saudável, que é saudável para nós, pode ser saudável para o pet também. Agora, o inverso não necessariamente é verdadeiro, né? Por exemplo, devido à correria, né, que todos nós temos no dia a dia, muitas vezes a gente vai lá, faz um lanche, uma alimentação rápida, né? As chamadas fast foods. E que isso, no caso do pet, não necessariamente existe, né? Ele vai receber a dieta equilibrada, balanceada todos os dias. Quer seja ela comercial, quer seja ela natural, né? Como o pessoal chama. Mas aí é que vem o ponto, né? Certamente, se nós tivéssemos uma ração, né, para pessoas, a nossa nutrição seria melhor. Mas, claro, a gente tem a questão de poder escolher, né? Eu acho que a alimentação, né, o ato de comer, para nós, significa muito mais do que só se nutrir, né? Na verdade, é um ato de reunir as pessoas, né? É um ato de afeto, ele significa muito mais do que simplesmente se alimentar ou se nutrir. Então, é um ritual de socialização, né? É um ritual de socialização, exatamente. E claro, a gente quer transferir isso para o pet, mas obviamente cada um com as suas particularidades, com suas necessidades e com o seu alimento mais adequado, né? Que mitos você enfrenta com mais frequência no consultório, Márcio? Que o doutor traz como uma verdade definitiva e você tem todo um trabalho para desconstruir com explicações. Sim. Na verdade, são vários, né? Eu vou começar talvez com um dos mais atuais, que é essa questão, o alimento industrializado, ele causa câncer. É porque é a latinha, né? O sachê. É, cheio de conservante, né? Isso, porque Exatamente. E quando, na verdade, se a gente for avaliar, né, o processo de fabricação de um alimento úmido, né, quer seja enlatado ou sachê, não existe uso de conservantes, né? O processo de conservação é totalmente diferente. Ele é um alimento que, depois de envasado, ele passa por um processo de pasteurização que elimina todos os agentes vivos ali. Então você não precisa adicionar um conservante. Prova disso que quando a gente abre, né, a embalagem, o processo de deterioração é muito rápido. Então, isso é comum, né? Mas aí vem a questão, né, das pessoas acharem que um coproduto, né, quando eles vão lá, leem o rótulo de uma ração seca, né, um alimento industrializado seco. Tem algumas coisas aí que eu não quero que o meu cachorro coma, né, porque isso deve fazer mal. E existe esse preconceito dos coprodutos, né? Dá um exemplo, Márcio. Por exemplo, existem muitos componentes no processo de abate dos animais que eles podem ser aproveitados e que são de boa qualidade, né? Como vísceras, por exemplo, para a fabricação de alimentos para cães e gatos. E isso, obviamente, é algo que eles comiam com frequência na natureza, né? E que são muito nutritivos. E que muitas vezes as pessoas acham que o nutritivo mesmo é quando o animal, sei lá, recebe peito de frango, né? Um corte nobre de bovino ou algo assim. E não necessariamente é verdadeiro, né? Então existe muito esse mito. A questão de muitas vezes as pessoas
não conhecerem o que significam aqueles ingredientes que estão listados lá na lista de ingredientes do rótulo do produto. E muitas vezes também o médico veterinário não tem um conhecimento aprofundado para esclarecer melhor, né? Que aquilo é nutritivo e que pode ser bom, né? E aí então as pessoas tendem a fazer outras opções. Márcio, alguma ideia de onde saiu essa história de que alimentos industrializados podem estar entre as causas do câncer? Você em algum momento puxou esse fio? Olha, eu nunca puxei, nunca fui a fundo para saber de onde surgiu. Mas geralmente as pessoas trazem essas informações da medicina humana, né? Então, se já tem alguma evidência que mostrou que um alimento X ou Y industrializado aumentou a probabilidade das pessoas desenvolverem algum tipo de câncer, muitas vezes trazem isso para a área veterinária, né? Expandindo para todos os alimentos, sem olhar qual foi o alimento lá atrás, em que condições ele tinha sido embalado, enfim. Mas o que eu vejo é que quem levanta muito essa bandeira, muitas vezes são aqueles colegas ou profissionais ou pessoas, né, que defendem mais a alimentação natural. Natural ou comida caseira, é disso que a gente está falando. Isso, eu prefiro usar o termo alimento não convencional porque na verdade ele não é natural, né? E aí a gente está falando do cru, do cozido, de qualquer jeito, porque tem até uma tendência à comida crua mais recentemente. Isso. E aí, esse talvez seja outro mito, né? Que a comida crua mimetiza, talvez eu possa usar essa forma de dizer, o que eles tinham na vida, na natureza. Isso. Como é que é isso? Bom, as dietas cruas ou dietas BARF, elas têm esse princípio, né? No passado, quando se começou a discutir sobre esse tipo de dieta, uma das alegações mais frequentes dos tutores, né, os proprietários que optavam por esse tipo de alimento, justificavam que na natureza não existem fornos, né? Na natureza os animais não comem nada cozido. Então por que o meu pet ele tem que comer, né, todo dia a mesma coisa e algo que já foi cozido, entre aspas, né? Então esse era um dos argumentos. E muitos acreditam que, os que usam, né, o que defendem esse tipo de dieta, apontam que isso representa mais a natureza carnívora, né, do pet. Então dar carne, dar ossos, crus, isso teoricamente mimetiza o que ele estaria vivendo lá na vida natural. Uhum. E o contraponto a esse argumento é qual? Na verdade, você, até onde eu sei da sua carreira, você prescreve rações industrializadas para os seus pacientes. O Sim. contraponto é qual? Como a gente pode argumentar com essas pessoas de que não necessariamente esse raciocínio é o mais viável, mais sustentável? Sim, nós temos que lembrar que, na verdade, nós não temos lobos em casa, né? Nós temos cachorros, cães, que evoluíram, né? Existem autores que defendem a ideia que, na verdade, o cão nem é originário do lobo. Eles têm um ancestral comum, mas eles divergiram em termos de evolução, né? Mas independente disso, se ele é originário do lobo cinza ou não, nós temos que entender que foram milhares de anos, né, de evolução e que desde que o cão antigo, né, o cão ancestral se aproximou do ser humano, ele teve mudança de hábitos. Isso é histórico, né? Então, a partir do momento que o ser humano ele deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, que ele deixou de ser um caçador e passou a cultivar a terra, cultivar o solo, produzir grãos, produzir tubérculos, a dieta desses animais passou a ter maior inclusão de amido, né? Que é o que o ser humano comia e que muitas vezes se passava para esses animais também. Então tem um trabalho publicado em 2013, né, na revista Nature, que mostra justamente isso, né? Quando se fez um comparativo do genoma do cão e o genoma do lobo, existem muitas diferenças. E uma delas é que, de fato, o cão ele tem adaptações genéticas que demonstram que ele está adaptado a ingerir dietas com alto amido. Apesar de ser um nutriente, né, que não existe recomendação mínima nos guias oficiais, nós sabemos, baseados em estudos também, que quando isso é adicionado no alimento,
eles aproveitam muito bem, né? Tem fontes de amido em estudos que... Tem um ou dois estudos que mostraram que dependendo da fonte, e se essa fonte ela for bem processada, né, cozida, processada, o aproveitamento pode ser superior a 95%. Então, é uma alta eficiência digestiva, né? E nos gatos, isso foi similar também, né? Então, aquele mito que existia que o gato digere menos o amido, depende. Se esse amido ele for bem processado, tem estudos que mostram valores de digestibilidade superiores a 90%. E isso é considerado um ótimo índice de aproveitamento. Então, a exemplo do que aconteceu com o nosso trato gastroentérico, né? Também a gente não come o que o homem de Neandertal comia, né? Da forma como ele comia. De forma alguma. E talvez muito. não passemos muito bem com a dieta dele, né? E um aspecto importante que as pessoas não fazem essa analogia, né? Por que será que o pet hoje vive tanto? Assim como o ser humano. Por que nós aumentamos a nossa expectativa de vida? É claro que é um conjunto de fatores. Mas quando nós atendemos, por exemplo, um tutor que alega que na vida livre, na vida natural, ele comia isso. Tá, tudo bem, ele comia isso. Mas ele tinha uma expectativa de vida menos da metade do que os pets vivem hoje, né? E sumiam, né, Márcio? Assim, e muitas vezes podiam ter comido algo nessa direção e ter morrido em decorrência disso que a gente nem sabia, né? Claro que assim, é um somatório de fatores, né? Ao trabalho maravilhoso aí que os nossos colegas de outras especialidades também vêm fazendo, né? Essa questão de cada vez mais avançar nos exames diagnósticos, novos medicamentos, vacinas e assim por diante, né? Mas a nutrição ela também tem um papel importante nessa questão de cada vez mais nós estudarmos, entendermos as diferenças em cada fase de vida. Hoje já vem se estudando mais as diferenças entre as raças, né? E isso, obviamente, vai sempre repercutindo em aumento da expectativa de vida. Márcio, mais uma questão bastante polêmica e cada vez mais frequente. O meu gato pode, afinal, ser vegetariano? Essa aí é bem recorrente. Essa é polêmica. Sobretudo porque as pessoas que adotam esse tipo de dieta, elas têm as motivações ali, emocionais, os valores, as crenças, e é compreensível que elas queiram que todos os membros da família compartilhem desses valores e crenças. Sim. Mas não é disso que a gente está falando, né? Não é de valor e crença. A gente está falando de capacidade de sobreviver daquela dieta. Então, acho que essa é a minha pergunta. Então, não estou questionando nem a escolha das pessoas, né? Uhum. Eu, como veterinária, acho louvável que tem um monte de vegetariano, protege as minhas vaquinhas, eu fico feliz. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a gente pode aplicar isso para o gato? Bom, o gato, nós temos a questão que ele é considerado por alguns autores um animal ainda semi-domesticado, né? Porque o processo de evolução dele é mais recente do que quando a gente compara com o cão. Então, ele ainda tem características muito marcantes, né, de ser um caçador, né? Quem tem gato em casa sabe que mesmo que o gato ele seja alimentado com um alimento completo, balanceado, se faça o manejo todo certinho, se tiver algum inseto, algum passarinho, algo assim, e ele tiver oportunidade, ele vai, né, fazer o ato da caça. Então vejam que é um instinto que está muito mais presente, né, na espécie felina do que nos próprios cães. E óbvio, ele né, o gato, na verdade, se a gente fosse fazer uma pirâmide aí, ele está no topo, né, ele, teoricamente, ele é o carnívoro entre os domésticos, né? E esse é um aspecto que eu sempre falo para os meus alunos na graduação, que eles têm aulas com os professores de nutrição de outras espécies e quando eles vêm ter aula comigo, falam: aqui vocês estão tendo aula sobre nutrição dos animais que estão no topo da cadeia. Então, tudo que vocês aprenderam com os outros professores servem de alimento, né, para o cão e para o gato. E aí, se a gente fizer um comparativo com o cão e com o gato, obviamente o gato ele é carnívoro. Então, seguindo as diretrizes oficiais, na verdade, a resposta é não, né? Nós não recomendamos que um animal que é considerado carnívoro obrigatório seja alimentado com uma dieta vegana. Por quê? Porque existem riscos, né? A partir do momento que mais estudos sejam realizados e nós tenhamos
a certeza de que existirão alimentos ou produtos que são adequados, pode ser que essa recomendação mude, né? Mas com as informações que nós temos até o momento e com algumas informações de estudos que já foram realizados avaliando, né? Aqui no Brasil nós fizemos um estudo, mas tem estudo na Europa, tem estudo nos Estados Unidos que mostra que os alimentos comerciais veganos para gato, eles têm problema. Por exemplo, no Brasil, até 2018 nós tínhamos somente um produto, né? E quando nós analisamos esse produto, esse trabalho inclusive está publicado, nós observamos que ele tinha deficiências básicas. Por exemplo, nós não detectamos ácido graxo araquidônico no alimento, que é um nutriente essencial e que é, né, um ácido graxo que nós encontramos basicamente em fontes de gordura animal. Então, por aí você já entende o porquê que o alimento era deficiente. A consequência, Márcio, disso para o gato? Desse exemplo. Bom, se o gato já é adulto, ele pode ter, né, alterações, principalmente alterações reprodutivas, né? Ele pode desenvolver, pelo fato do ácido graxo araquidônico também fazer parte da constituição da pele, ele pode vir a apresentar alterações dermatológicas. Se for na fase de crescimento, ele pode ter consequências mais importantes, tá? Mas é um ácido graxo essencial, é um nutriente essencial e o alimento tem que atender essa demanda, senão o animal ele não vai ter uma vida normal. E isso certamente vai repercutir em menor expectativa de vida. E hoje a gente ainda tem produtos no mercado que se propõem veganos ou vegetarianos para gatos? Temos, inclusive, os alimentos não convencionais, né? Existem profissionais ou colegas que recomendam. E o maior risco é que eles não atendam a esses nutrientes essenciais, sejam eles, como você explicou, o ácido graxo araquidônico ou outros, ou aminoácidos, outras coisas. Sempre, vocês chegaram além desse estudo, comparar outros, Márcio, que com as consequências desses déficits nutricionais ou não? A gente não tem isso ainda. Nós não temos estudos que avaliaram, né? Por exemplo, quando o animal foi manejado com um alimento assim, quais foram as consequências. Existem alguns relatos de casos isolados, né? Alguns publicados também, demonstrando que quando o paciente foi atendido, ele tinha alterações importantes. E que quando se modificou a dieta, algumas alterações foram possíveis de serem revertidas, outras não, né? Então, para nós não gerarmos esse tipo de problema, né, não recomendamos. Até que se consiga chegar num produto que atenda totalmente às necessidades nutricionais da espécie. Da espécie, exatamente. Márcio, no consultório, quando o responsável chega contando que ele faz a comida do pet, né, do cão ou do gato, eu mesma cozinho para ele, doutor. Quais são os erros mais comuns? Que colocam cebola, colocam alho, não colocam suplemento, o que fica faltando? Sim. Bom, na nossa rotina aqui do serviço, né, de nutrologia do hospital veterinário aqui da FMVZ, nós até fizemos um levantamento recente, né, só para ter uma ideia, que mais ou menos condiz com o que nós tínhamos observado há um tempo atrás. Hoje nós recomendamos de 25% a 30% dos alimentos ou tipo de prescrição que nós fazemos com os casos que nós atendemos aqui são de dieta caseira. O porquê disso, né? Porque nós temos uma casuística, eu diria, muito característica de termos animais que têm mais de uma doença associada, né? E muitas vezes nós não temos uma opção comercial que a gente consiga, sei lá, manejar 2, 3, 4, 5 morbidades ao mesmo tempo, né? Então isso acaba fazendo com que esse tipo de dieta, eles tenham uma aplicabilidade interessante, né? Então o meu papel aqui não é vir falar mal, mas fazer assim as minhas considerações em relação às possíveis consequências, baseado no que a gente observa na prática e baseado no que nós estudamos, né? E então nós até já fizemos um estudo, né? Nós aplicamos um questionário baseado aí num grupo de tutores que nós recomendamos dieta caseira, para avaliar a percepção deles, né? E nós observamos que 60% deles mudavam o que a gente recomendava.
Então nós, né, muitas vezes lá a pessoa, né, o veterinário que estava atendendo da minha equipe, que na época eram os pós-graduandos, sentavam, formulavam a dieta, tendo todo o cuidado, né? E aí nós recomendávamos. Nos retornos, então nós observávamos com frequência, né? O fato dos tutores não colocarem o suplemento, né? Que é obrigatório, né? Não existe uma dieta caseira completa sem suplementação vitamínica e mineral. E aí que vem o questionamento do uso do termo natural, né? Porque o suplemento ele não é algo natural. Então, a partir do momento que você inclui algo que não é natural na composição do alimento, ele deixa de ser natural. Então, por isso que nós usamos mais o termo dieta não convencional ou dieta caseira. E outros aspectos aí também relacionados ao que as pessoas pensam para a saúde delas. Muitos deles reduziam a quantidade de sódio, porque o sódio faz mal. Ou reduziam, por exemplo, nós incluímos lá uma certa quantidade de óleo na proposta de atender necessidade de ácidos graxos. Eles iam lá, retiravam o óleo. Porque era muita gordura. Não, porque faz mal, ele vai ter, né, alteração cardíaca, né, ele pode infartar, coisas assim. Então, com frequência nós observamos, ou às vezes eles substituem um ingrediente por outro, e isso pode mudar a composição do alimento, né, isso acontece muito. Quando você mencionou 30%, mas se a gente pensar, né, são pacientes, então, que já estão em acompanhamento médico, ainda assim, é 1/3 desses pacientes. Então, o que a gente está dizendo é que, de forma geral, dietas comerciais, elas atendem o grosso da população. A gente está entrando num funil de quando o paciente adoece com comorbidades, sim, talvez eu tenha aí que manipular de forma muito específica essa dieta para ele. Exatamente. É uma dieta individualizada, né? Márcio, voltando só um pouquinho aos gatos, o maior mito hoje é do gato vegetariano ou não, ou você enxerga outros? Bom, eu ainda observo muito assim os colegas veterinários recomendando a questão de que o gato ele tem que receber alimento à vontade. A gente observa muito isso ainda. E às vezes até porque não tem o conhecimento em relação a como calcular a quantidade, né? Então, existe a recomendação, obviamente, que o alimento ele tem que estar disponível, mas todo animal precisa ter aí, né, determinado essa necessidade energética e a quantidade de alimento de acordo com o peso, de acordo com o score de condição corporal. Porque a partir do momento que nós recomendamos alimento à vontade, nós estamos contribuindo para aumentar aí, né, essa incidência de obesidade que a gente observa hoje, que é bem alta, né? O que você diz são casas em que o potinho tem que estar sempre com ração, independentemente do que ele já tenha ingerido naquele dia. Isso. Isso não é incomum, isso é bem comum. Bem frequente, né? Até porque tem gatos que pedem, né? Ficam miando na frente do potinho. Exato. Então a sugestão para o tutor é que ele calcule essa ingesta diária, fracione, deixando sempre um pouquinho no potinho, é isso? Exatamente. E aí vem o papel nosso, né? O médico veterinário tem que saber orientar como calcular a quantidade, né? Ou se tem dificuldade, sei lá, consulta alguém que seja um pouco mais entendido na área para auxiliar nessa questão do cálculo da quantidade, ou até mesmo às vezes seguir a recomendação da embalagem de quantidade diária, que é um ponto de partida, né? Para que a gente possa fazer um manejo melhor. Márcio, você mencionou que isso chega a ser recomendado pelos colegas, né? Essa alimentação que é diferente do à vontade e disponível. Talvez aí esteja a confusão. A sutil diferença entre o à vontade e o disponível. Que outros erros você com frequência percebe que nós médicos cometemos? Em relação à alimentação? A alimentação. Bom, eu acho que essa questão do recomendar à vontade é algo recorrente ainda. Às vezes, nós observamos muito que quando chega na parte da dieta, os colegas, eles indicam, eles não recomendam, né? Tipo, é muito comum. O alimento você dá marca X, marca Y, marca Z. Mas nós temos que lembrar sempre que o alimento, ele tem que passar por uma recomendação como se fosse um medicamento, né? É diferente você indicar do que você recomendar, né? Então, da mesma forma, nós temos que dar opções para o tutor. É o que a gente faz no dia a dia, pelo menos. Nós temos que dar opções, muitas vezes também de acordo com o bolso, né? Para que
nós facilitamos, para que a gente consiga facilitar a adesão desse tutor a fazer um manejo alimentar melhor, né? Então, recomendar opções diferentes com quantidade e frequência. Isso é recomendar um alimento, porque nós sabemos que o alimento ele vai ter um papel importante também na manutenção da saúde de um animal saudável ou no processo de recuperação quando se trata de um animal com doença crônica. Então isso nós observamos com frequência, né? Geralmente quando chega na parte da dieta, quando muito, né, o colega ele indica uma opção e muitas vezes, em termos de quantidade, recomenda seguir a embalagem, que não está errado, já é uma orientação melhor. Mas nós temos que ter o entendimento que a dieta ela também tem que ser prescrita, né, com quantidade, frequência, dar mais opções. Isso é fazer uma recomendação bem feita e, obviamente, baseado numa boa avaliação nutricional. Márcio, uma discussão que a gente tem bastante no hospital onde eu trabalho é que eu tenho uma sensação, e me corrija se você discordar, que a gente só pensa na nutrição dos pacientes quando eles começam a cursar para uma gravidade. Então, que não é no começo do tratamento. Então, eu atuo com neurologia. No começo, está comendo, a pergunta até passa do que exatamente come. Uhum. E quando ele para de comer, aí a preocupação surge, né? Surge. Levando para internação. Tá lá na ficha. Não, aceitou a alimentação, não tem nem qual. Aceitou. Quando ele para de comer, que se começa a calcular o requerimento energético diário, e aí que começa o desespero. Sim. Você percebe isso? A gente poderia agir de forma um pouco mais preventiva? Essa é uma parte da pergunta. E a outra, Márcio, eu acho que também talvez um mito. O paciente enjoa da comida que ele come no hospital? Né? Porque a gente tem muito isso de comida de hospital. Então, Sim. não dá a ração dele no hospital porque ele pode enjoar. Em que medida isso tem alguma raiz na verdade aí da vida desses animais? Perfeito. Bom, com relação à primeira pergunta, sim. A partir do momento que nós, né, médicos veterinários, nos preocuparmos mais com a relação que existe entre uma boa nutrição e você manter o animal saudável, isso certamente vai repercutir de forma positiva até no processo de prevenção, né? É claro que se a nutrição também é uma parte importante para aumentar a expectativa de vida, em algum momento esse animal ele vai desenvolver uma doença crônica, que é aí a grande confusão dessa questão, a ração dá câncer. Por quê? Porque a maioria dos animais que têm câncer comem ração, né? Isso é uma alegação frequente, mas que não tem embasamento científico. Já houveram algumas tentativas de estudos tentando mostrar isso e eles não mostraram, né? Então, é claro que se o animal é bem nutrido, ele vai viver mais, ele vai morrer de alguma coisa, né? Todos nós morremos de alguma coisa. E, à medida que a gente envelhece, a probabilidade de desenvolvermos uma doença crônica é grande. Então, o veterinário ele tem que ter esse cuidado também, não só de lembrar da nutrição quando o animal já tem a doença ou ele para de comer, né? Eu tenho que fazer com que ele coma sempre, obviamente para prevenir, para ajudar na prevenção da doença, ou se ele já tem a doença, enquanto o animal está comendo, certamente nós estamos diminuindo, né, as consequências catabólicas dessa doença crônica. E isso já foi demonstrado em estudos que aquele animal que principalmente mantém massa magra, ele tem uma sobrevida maior, né, quando ele tem uma doença crônica. Então, os estudos eles têm mostrado isso. A gente tem feito algumas pesquisas também aqui na nossa casuística e nós observamos isso também. Então, a dieta ela vai ter um papel importante para você, de alguma forma, também diminuir, né, as consequências relacionadas ao avanço da doença crônica. Um caráter preventivo também, não só terapêutico, né? Isso. E a segunda pergunta? A segunda pergunta é se eles enjoam da ração na internação. Porque isso tenho que admitir, assim, um mito muito arraigado, né? Sim. Só que, por outro lado, quando a gente troca a dieta dele,
de forma abrupta, não raro, cursa com um episódio de diarreia. Então, Sim. o que a gente faz com os pacientes internados no que diz respeito à nutrição? Existe uma recomendação técnica, né, de que quando o animal, né, ele está internado, por exemplo, um doente renal, ele desenvolve aquela questão de ter vômito, né, de estar urêmico e tudo mais, ele pode vir a criar aversão. Então existe a recomendação que nessa fase que ele geralmente está com um apetite mais caprichoso, é importante fazer ele comer e deixar ele comer o que ele tem vontade, né? Depois que ele passar dessa fase, depois que ele compensar, quando voltar para casa, aí voltar a usar o alimento de prescrição renal, né? E isso pode ser verdadeiro para outras doenças também. Então, durante a internação, é importante que o colega, o veterinário, ele não force, né? Porque isso sim pode vir a fazer com que o animal crie aversão àquele alimento, àquela dieta. Mas é importante que ele busque alternativas para que esse paciente coma. E se o paciente não come, aí nós temos os métodos, né, de suporte nutricional assistido que vão ser importantes para tirar muitas vezes o animal dessa fase de hiporexia, anorexia, e aí então voltar a comer de forma mais rápida. A gente está falando da sondinha, de tubo esofágico, enfim. Isso, que é super importante. Então, se ele tem uma dieta com a qual ele super está adaptado em casa, não, se eu entendi, não é o ambiente, o internado ou não, é a fase de doença. Também em casa, um paciente mais urêmico, talvez seja o caso da gente abrir mão daquela prescrição mais rígida, até que ele volte a ter interesse pelo alimento. Né? Essa é a abordagem que a gente faz. O importante é que ele coma, o importante é manter balanço energético positivo. Saiu dessa fase mais descompensada e que ele está aí com essas alterações de apetite, aí volta a recomendar o alimento mais indicado, né? Márcio, você tem um blog de nutrologia. Sim. Como é que surgiu essa ideia? Foi um contraponto a tanta desinformação? Como é que foi isso? Bom, o blog, ele partiu da ideia de que nós precisávamos ter uma fonte segura, né, para que os colegas veterinários indicassem para os tutores onde ler, né, informação correta e baseada em evidências científicas. Obviamente num linguajar mais simples, mas para que as pessoas tivessem acesso. Claro, existem outras fontes, né, isso é um projeto nosso, existem outras, mas a ideia partiu daí. Nós sempre falamos, não dá para confiar em rede social, mas aí as pessoas vão ler onde, né? Então a ideia do blog foi justamente essa, para que a gente possa indicar algum local de confiança para que os tutores tenham mais informação, que é algo que eles buscam muito, né? Eles perguntam muito em relação ao que dá, se alimento X, Y ou Z faz mal, como proceder em determinadas situações. Então, o blog ele traz esse tipo de contribuição. Qual que é o endereço, Márcio? É www.nutrologiadecãesegatos.com.br. Tudo junto. Tudo junto. Márcio, vamos escolher mais um mito para derrubar hoje aqui. Se você só tivesse uma chance, assim, você não tem a 1 hora do podcast, você tem 2 minutos. O que você acha do ponto... E eu queria que você focasse nas consequências para esses pacientes. Então, qual é o principal mito a derrubar para que ele afete cada vez menos de forma negativa a saúde de cães e gatos? Sim. Bom, eu vou derrubar, né? Se eu tiver esse poder, eu vou derrubar, né? Essa questão de que se propaga por aí de que alimento natural ou alimento não convencional é melhor do que alimento industrializado. Como eu comentei, nós não temos evidência científica. Ninguém fez estudo ainda demonstrando que esse tipo de alimento é melhor, né? Então, a partir do momento que alguém fizer um estudo bem delineado e demonstre isso, nós vamos mudar a nossa recomendação. Enquanto nós não temos essa evidência, e claro, também é importante deixar registrado aqui, não é porque o estudo está publicado que aquilo é verdadeiro, né? Nós também temos que ter um entendimento de que hoje existem milhares de periódicos espalhados pelo mundo e que isso também virou um negócio, né? Então, já foi até constatado, né, que a quantidade de faturamento que essas editoras maiores têm
baseado em publicação de paper é enorme. Isso virou um tremendo negócio, né? E hoje, mesmo os periódicos que são mais conhecidos, eles cobram, né, para o pesquisador publicar o paper. Então você tem todo o trabalho de fazer o estudo, né, financiar o estudo, e na hora de você divulgar os dados, você ainda meio que perde o direito, porque você tem que aceitar uma série de termos daquela editora, daquela revista, e ainda pagar para colocar os dados lá, né? Então, é por isso que você tem esses comportamentos opostos, né? E isso é bastante desafiador para quem faz pesquisa hoje, porque rede social não tem custo e se propaga muito rápido. Ao passo que revistas boas, confiáveis, além de você ter todo o processo de tramitação, que passa por uma série de revisores, que sugerem um monte de coisa ou negam o estudo, você ainda tem que pagar um valor considerável para poder colocar os dados lá, né? Então, são desafios que nós temos. Mas esse é o ponto. A partir do momento que nós tivermos mais evidências, nós poderemos afirmar ou não. E também chama atenção, né? Isso já vem sendo discutido há alguns anos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Sobre a questão da volta dos casos de hiperpara secundário nutricional, né? E isso é um ponto que nós chamamos a atenção, porque na verdade o cão que é alimentado com uma dieta desbalanceada, na verdade, e desenvolve hiperpara secundário nutricional, ele está ingerindo um alimento que não tem os nutrientes básicos, né? Eu estou falando de cálcio. Os alimentos, eles não têm a quantidade mínima necessária de cálcio, que é um nutriente barato, né? Isso não encarece a composição da dieta. Então, isso me faz concluir que é falta de conhecimento mesmo, né? Mas isso pode trazer uma série de consequências muito importantes para a vida do pet. Então, nós médicos veterinários, temos o dever, e também os zootecnistas que são atuantes na área, nós temos o dever de trabalhar, né, desmistificar isso. E quem, obviamente, faz parte desse tipo de segmento ou que defende esse tipo de alimento, ok, né, é um segmento que está aí, ele está crescendo, mas nós temos um princípio ético, né, de recomendar produtos ou alimentos que sejam completos, que garantam a saúde do pet. Então, esse é um ponto atual e esse é meu ponto de vista. E esses alimentos, Márcio, eles até podem se tornar completos, mas à custa de bastante suplementação e dá um trabalho. Então, sim, não é mexer tudo na panela. Exatamente. No final da tarde e achar que está tudo certo. A gente tem que saber diferenciar nutricionista de marmiteiro, né? Porque a gente tem muita gente aí que faz marmita, que não faz dieta, é diferente, né? O nutricionista ou nutrólogo, ele tem o conhecimento para desenvolver aquilo. É uma ciência, exige anos de estudo e de experiência, né? Então a gente não pode de forma alguma desconsiderar e desmerecer a importância da especialidade, a importância de estudarmos constantemente. Você tem cachorro e gato? No momento, não. Não por falta de vontade, mas é por causa do batidão. Do batidão. Eles comiam ração? Sim, alimento industrializado. Tá dado o recado. Márcio, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite e espero ter contribuído. Muito obrigado. Gente, esse foi então mais um episódio do PodVet, o podcast da Premier Pet sobre vivências e desafios dos médicos veterinários. Não deixe de conferir todos os episódios. Tchau.